Bom, esse é um exercício de hidrocinemática, hidrodinâmica. Para resolver esse exercício, primeiro precisamos de alguns conceitos básicos de hidrodinâmica e hidrocinemática. O primeiro conceito é o conceito de energia, né? A energia que é a soma da cota, onde o nosso ponto de estudo se encontra, a altura piezométrica, que é a altura onde a água atinge, e a energia cinética. Bom, geralmente a energia cinética é tida em função do caudal, né? Pois, em muitos dos casos, o caudal é que tem sido a incógnita inicial, né? Então, sabendo disso, nós podemos colocar a nossa velocidade em função da incógnita, que é o nosso caudal. Foi isso que aconteceu aqui. Essa velocidade foi colocada em função do caudal, usando a fórmula de caudal igual a velocidade vezes a área. Ok, então conhecendo isso, podemos ver o estudo da energia como sendo a capacidade do líquido ser escoado. Pode ter, ao longo do nosso escoamento, certas singularidades que irão introduzir perdas de carga. Essas singularidades podem ser estreitamentos, podem ser válvulas, podem ser vários objetos que podem ser introduzidos de modo a introduzir as perdas de carga. Então, numa situação em que dizem que devemos desprezar as perdas de carga, vamos dizer que a nossa energia é igual ao longo do da nossa instalação hidráulica, né? Pois estamos a desprezar as perdas que estariam a ocorrer ao longo do nosso percurso, pois cada singularidade introduz uma perda de carga, um estreitamento, um alargamento, uma válvula, por aí vai. Então, se eles dizem para ignorarmos as perdas de carga, estamos a dizer que ao longo do nosso percurso a linha de energia é constante. Bom, num caso onde as perdas de carga não são ignoradas, a linha de energia apresenta uma inclinação em que as perdas de carga vão depender, né, das singularidades que nós temos e vão depender também das perdas de carga que temos ao longo da nossa tubagem. Bom, por isso que essa linha de energia tem tendência a inclinar, pois ao longo da nossa tubagem temos uma certa perda de energia. Não só ao longo da tubagem, mas geralmente considera-se as perdas de cargas contínuas, que são essas perdas de cargas que temos ao longo da tubagem, mas podemos ter também perdas de cargas localizadas, que é esta perda de carga que eu estou a mostrar aqui. Esse estreitamento seria uma perda de carga localizada e teríamos a perda de carga que poderia se verificar ao longo da conduta. Bom, perdas de carga vamos ver mais para frente. Por isso que nos exercícios de hidrocinemática, a maior parte dos exercícios desprezam-se as perdas de carga. Mas para facilitar o cálculo, né? Bom, na nossa instalação podemos ter manômetros e esse tem sido um mecanismo para nos facilitar o cálculo dependendo do pedido que temos no exercício. Conhecendo as pressões em 2 pontos, nós podemos igualar as equações de energia em cada um dos pontos e dessa forma determinar aquilo que é pedido. Pode ser o caudal, pode ser a velocidade, por aí vai. Geralmente tem sido o caudal. Assim sendo, na expressão, vou voltar à expressão da energia que temos aqui. Nessa expressão de energia, o caudal ele pode ser determinado substituindo a velocidade que temos na expressão original. Bom, assim sendo, podemos descobrir
qual é a artimanha que podemos fazer para ter a perda de carga, pois nem sempre nos dão essa pressão de modo a calcularmos a energia em um certo ponto, de modo a calcular a energia em outro ponto, verificarmos se há perdas ou não e dessa forma calcular estas perdas. Mas no caso que não há perdas de carga, igualamos direto as energias, tendo em conta que ao longo desse percurso, de um ponto para o outro, a energia mantém-se constante. Então, do ponto 1 até o ponto 2, a linha de energia mantém-se constante, não temos perdas. Por isso que igualamos essas energias. Ok. Agora, na minha expressão de energia, se eu tiver pontos na mesma cota, eu posso conhecer essa cota e posso simplificar, pois é a mesma cota. Os pontos podem não estar na mesma cota, mas a cota será fornecida. Então, esse dado sempre é conhecido. Na maioria dos casos é conhecido. Então, podemos dizer que as cotas são conhecidas. O dado que podem te dar também é o diâmetro, que vai te permitir calcular a área. E dessa forma, ficamos com o caudal, sendo a nossa incógnita. As pressões, nós podemos expressar as nossas pressões aqui no manômetro, calculando a diferença de pressões. Calculando a diferença de pressões, nós podemos substituir na nossa equação. Podemos substituir na nossa equação colocando a pressão 1 menos a pressão 2, ou a pressão 2 menos a pressão 1, e substituir com o resultado que tivemos aqui com os manômetros, pois a diferença de pressões ou o balanço de pressões que nós faríamos aqui iria nos dar um certo resultado. Então, esse resultado é esse que nós iríamos usar para substituir aqui, neste passo. Então, substituindo aquele resultado aqui, nós poderíamos calcular o nosso caudal, pois o diâmetro é fornecido e as cotas são conhecidas. E este resultado é conhecido. E dessa forma, calculamos o nosso caudal e já está. Bom, para o exercício que nos é dado, vou só ler o enunciado. O exercício é o exercício número 17, que nos fornece uma instalação hidráulica, em que nessa instalação temos lá a presença de um manômetro. Então, isso pode ser o nosso ponto de partida. Sempre que temos um manômetro, consideramos esse como sendo o nosso ponto de partida. Depois do manômetro, devemos investigar, ou seja, em um caso em que não temos o manômetro, devemos investigar dois pontos onde a pressão é conhecida, de modo a fazer aquela equação de igualdade das energias. Então, a ideia inicial é ter dois pontos conhecidos. Dois pontos onde podemos conhecer as pressões logo de início. Caso não tenha dois pontos conhecidos, recorremos ao manômetro. Caso não tenha nenhum manômetro, mas temos pontos conhecidos, recorremos aos tais pontos que a pressão é fornecida. Fazemos a igualdade ou o balanço da energia e dessa forma determinamos o que nos é pedido. Neste exercício em particular, na linha A eles já pedem o sentido do escoamento. Pedem o sentido do escoamento. Para sabermos qual é o sentido do escoamento, nós devemos saber quais são as energias que cada ponto na nossa instalação tem. No ponto 1, qual é a energia, no ponto 2, por aí vai. Copiando o exercício para a folha, vamos poder determinar primeiro as pressões que temos em certos pontos e vamos ver o que acontece. Bom, eu dizia antes que o sentido do escoamento é determinado da maior energia para a menor energia. Se eu tenho aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, eu tenho que ver entre esses dois pontos
qual é a maior energia, qual é a menor energia. Se eu conheço a cota, vou dizer que eu conheço a cota de A, conheço a pressão que o ponto A sofre, eu conheço também o caudal, conheço o diâmetro, posso conhecer a energia que esse ponto tem, não é? Mesma coisa com B. Se eu conhecer esses dados todos, posso determinar a energia que esses pontos têm, cada um dos pontos. E dessa forma, determino o sentido do escoamento. Bom, para o exercício fornecido, é fornecida a pressão em um dos pontos. Se formos a ver, no ponto 6, nos é dado uma certa pressão. E essa pressão do ponto 6 será a mesma que o no ponto 5, pois trata-se do mesmo material em termos de diâmetro, e ao longo desse trajeto não temos nenhum objeto que faça a diminuição do caudal, de modo que a pressão naquele ponto seja diferente, tendo eles o mesmo diâmetro. Bom, tendo o mesmo diâmetro, nós podemos dizer que a pressão no ponto 6, né, é igual à pressão no ponto 5. Então, eu já tenho um ponto que eu conheço a pressão, é o ponto 6. Mas eu não posso começar pelo ponto 6 e pelo ponto 5, igualando as energias nesses dois pontos. Por quê? Porque eu não teria, assim, uma incógnita aí dentro, né? Eu teria todos os dados iguais. A energia no ponto 5 seria igual à energia no ponto 6, pois não tenho nada de diferente que faça, que introduza uma perda de carga, não é? Então, esse contador que está no meio desses dois pontos, o ponto, deixa eu ver aqui, o ponto 5 e o ponto 6, esse contador não introduz nenhuma perda de carga. Simplesmente despreza-se a perda de carga que o contador iria registrar. Bom, se formos analisar no ponto 5 e no ponto 6, nós temos aqui uma válvula. Então é necessário saber qual é a pressão que temos no ponto 4, pois já sabemos qual é a pressão no ponto 5. Então, aí teremos dois pontos onde já nos é fornecida a pressão e dessa forma podemos determinar o sentido do escoamento. Então, aqui tenho casos em que já foi determinada a pressão no ponto 5 em metros de coluna d'água, isso usando a tabela do manual de Lencastre. Na tabela temos a conversão de pascais para metros de coluna de água. Então, usando a tabela, conseguimos chegar nesse valor. Utilizando o manômetro, nós podemos calcular a nossa pressão no ponto 4. A matéria do manômetro já foi dada, então podemos fazer a igualdade das pressões no ponto 4 e no ponto 5 e percorrer um certo caminho até determinar essa pressão que temos aqui no ponto 4. A pressão pode ser determinada em kilonewtons por metro quadrado e depois dividir pelo peso específico da água, que vamos chegar nesta solução. Depois de termos a pressão nesses dois pontos, a pressão no ponto 4 e a pressão no ponto 5, nós podemos muito facilmente determinar as energias em cada um desses pontos. Antes de determinarmos as energias, nós devemos saber qual é o caudal que passa por esses pontos, pois nos é fornecido no enunciado um registro que o contador faz. Bom, o contador marca um caudal de 1,41, mas mais para frente temos a saída do líquido no recipiente.
Nós não sabemos ainda não sabemos se o sentido do escoamento será do ponto 1 para o ponto 6 ou do ponto 6 para o ponto 1. Mas sabemos que o caudal que passa no ponto 6, no ponto 5, no ponto 4, né? Nesses todos os pontos que eu estou a marcar, é o mesmo caudal. Depois muda a partir do ponto 1. O ponto 1 tem um caudal diferente, pois há um volume que é retirado. Há um caudal que é retirado aqui por esse recipiente. Como nos é fornecido o tempo de enchimento, podemos muito facilmente determinar o caudal que sai por essa torneira. Podemos determinar muito facilmente o caudal. Bom, assim podemos voltar no nosso exercício e determinar o caudal que o recipiente tem, pois o caudal é volume sobre o tempo de enchimento. Então podemos pegar no recipiente e determinar quanto tempo aquele recipiente enche. Conhecido o seu volume e o tempo de enchimento, podemos determinar o caudal muito facilmente. Bom, determinou-se o caudal do ponto 1, que é 0,56 litros por segundo, e determinou-se também o caudal dos pontos 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tendo esses caudais, nós já podemos achar as energias em cada um dos pontos. Devemos investigar se a energia no ponto 4 é igual ou não à energia no ponto 5. Caso isso se verifique, quer dizer que entre esses dois pontos não temos perdas de carga. Primeiro, verificamos o contador. Vimos que no contador não haveria nenhuma influência do contador para a perda de carga, pois o caudal é o mesmo, as pressões são as mesmas e o diâmetro é o mesmo. Mas do ponto 5 para o ponto 4, o caudal é o mesmo, as pressões não são as mesmas e o diâmetro também é diferente. Então, se formos a ver, no ponto 4 temos um certo diâmetro e no ponto 5 temos outro diâmetro. A nossa referência para o cálculo das energias tem de ser o ponto mais baixo do nosso sistema. Sempre tem sido assim, o mais aconselhável, né, é usar o ponto mais baixo como sendo a referência. E temos o ponto 4, 5 e 6 como sendo o ponto mais baixo no nosso exercício. Então, se formos a ver aqui, no nosso exercício, o ponto 6, 4, 3 não, 6, 5 e 4 são os pontos mais baixos. Então, podemos escolhê-los como nossa referência e assim continuar o exercício. Tudo bem. Então, o ponto 4 tem uma cota de 0. Se formos já ver, está na referência. A pressão já foi determinada. A pressão do ponto 4 já foi determinada. Conhecendo o caudal que passa no ponto 4 e conhecendo o diâmetro, eu posso muito facilmente determinar a velocidade e, assim sendo, determinar a energia que o ponto 4, o ponto 2 e o ponto 1 teriam. Bom, assim sendo, eu já posso ver se no ponto 5 tenho a mesma energia ou não. Então, tenho que ver se no ponto 5 a energia que eu tive do ponto 4, qual é a maior. Usando da mesma artimanha, vou substituir os dados da cota do ponto 5, a pressão no ponto 5, a velocidade que já foi determinada em função do caudal e determino que a energia que eu tenho no ponto 5 é maior que a energia que eu tenho aqui no ponto 4. Então, o sentido do meu escoamento tem de ser de 5 para 4. Não é? O sentido do escoamento tem de ser de 5 para 4. Neste sentido aqui, assim. De 5 para 4. Tudo bem. Então, já vimos que o nosso sentido de escoamento
é de 5 para 4, pois a energia que temos é no sentido de decrescer indo para 4. Ok. Agora devemos determinar as mesmas perdas de carga que vimos que existem entre esses dois pontos. É o que dizem na linha B. Pergunta se consegue identificar algum ponto onde se registra uma perda de energia. Se sim, identifique e calcule o respectivo valor. Então, no ponto 5 e ponto 4, nós temos aqui, entre esses dois pontos, cadê? Aqui. Entre esses dois pontos, ponto 5 e o ponto 4, nós temos um dispositivo que é uma válvula. Aqui assim temos uma válvula. Então essa válvula introduz perdas de carga, pois ao fechar, ao girar essa válvula, o escoamento tende a fazer uma paragem brusca, por aí vai. Mas esse dispositivo introduz perda de carga e nós vimos que a perda de carga é no sentido de diminuir de 5 para 4. Então essa perda de carga vai diminuir de 5 para 4. Então vamos ver qual é essa perda de carga, né? Então, na linha B, nós vimos que o sentido do escoamento diminui de 5 para 4. Ok. Então, é só uma questão de isolar, pois sabemos que a energia no ponto 5 é igual à energia no ponto 4, adicionando as perdas que existem de 5 para 4. Não é? Então, essa perda de carga é a diferença de energia da maior energia para a menor energia e deu-nos 0,97. Bom, depois de determinarmos as perdas de carga, o exercício pede para calcular a altura do manômetro, a leitura, quis dizer, no manômetro M1. Como é que nós podemos fazer isso? Se nós já sabemos qual é a energia que existe aqui, e sabemos que essa energia é constante, e depois já uma perda de carga ou um ganho, se eu tivesse a ver nesse sentido, mas como o meu sentido de escoamento é este, há uma perda de energia que existe aqui na válvula. Ok. Eu já conheço a minha energia, linha de energia. Eu já conheço. E conheço também, neste ponto 1, a minha velocidade. E essa velocidade vai me ajudar a determinar aquilo que seria a componente cinética. Se eu tiver aqui um piezômetro, essa energia seria a cota. Eu teria que somar esta cota que existe aqui, pois a cota é em relação à referência. Essa cota é de 3,4, mais a energia ou a altura piezométrica, que seria P sobre gama, mais também a altura cinética, que seria U ao quadrado sobre 2G. Agora, se eu já conheço qual é a minha energia e conheço qual é a minha velocidade, conheço qual é a minha cota, eu posso fazer a subtração para ter a minha pressão sobre gama. Eu não preciso necessariamente calcular. Se eu já tenho os dados, eu posso simplesmente fazer a subtração, né? Então, vamos ver como é que isso acontece na prática. O cálculo pede a pressão lida no manômetro 1. Então, se eu sei qual é a minha energia no manômetro 1, pois a energia é constante durante todo o trajeto, sei qual é a minha cota, sei qual é a minha velocidade, facilmente eu consigo achar a minha pressão. Foi o que foi feito aqui. Então, achamos a pressão. Essa pressão está expresso em metros de coluna de água. Se o objetivo for expressar a leitura no manômetro em metros de coluna d'água, a solução era essa.
mas geralmente a leitura no manômetro é expressa em quilopascais, ou quilograma-força, ou alguma unidade diferente. Então, o habitual é esse, quilopascais, então devemos expressar a leitura no manômetro também em quilopascais. Boa. Continuando, linhas de energia, né, e piezométricas. Bom, nas linhas de energia e piezométricas, é aí onde nós precisamos investigar até onde o nosso líquido chega. Se formos a fazer um furo, devemos investigar até onde o nosso líquido chega. É a tal cota piezométrica ou altura piezométrica, né? Então, nós devemos investigar as componentes da energia em cada ponto. Ou seja, devemos descobrir qual é a energia cinética que eu tenho em cada um dos pontos para poder calcular a energia que eu tenho nesse ponto. Bom, estamos a dizer que a energia em 1 é igual à energia em 2, em 3 e em 4. Depois há uma perda de carga por conta da válvula. Então aquela válvula introduz uma perda de carga e a energia em 5 e em 6 passa a ser diferente. Bom, sabendo disso, nós podemos calcular as velocidades, calcular as componentes cinéticas de cada ponto, determinar as pressões que nos faltavam, pois nós já sabíamos a pressão de 6, de 5, de 4, de 1. Então, dessa forma, podemos achar a pressão de 3 e de 2. Sabemos qual é a velocidade, a componente cinética de cada um dos pontos. Podemos substituir os dados e ir atrás da pressão, pois é o dado que nos faltava. As cotas já eram conhecidas, sabíamos qual era a cota de cada um dos pontos, sabíamos qual era a energia de cada um dos pontos. Então, fomos atrás da componente cinética, né? Substituímos aqui e já está. Temos já a cota, a altura piezométrica. Depois de determinarmos todas as componentes de todos os pontos, nós devemos montar a nossa tabela. A tabela vai nos facilitar no traçado das linhas de energia e das linhas piezométricas. Piezométricas, é isso. Então, essa tabela vai facilitar na determinação dessas linhas piezométricas que conseguimos ver aqui e na determinação das linhas de energia que estão aqui. Essa em vermelho seria a linha de energia, é constante de 6 até 5, chegado em 5 há uma perda de energia e continua constante até mais para frente. Bom, o traçado da linha de energia é basicamente levar o valor que nós calculamos no ponto anterior, colocamos na tabela e colocar esse resultado aqui, né? Indicar que esse resultado é daqui para aqui, é nessa faixa, não é? Mas há casos em que pedem-te para representar as cotas, né? A cota piezométrica, a cota cinética e a cota de energia. Então, nesse caso, eu não iria colocar este 20.4 aqui. Eu deveria saber qual é a cota que esse ponto se encontra, levo esse resultado que eu determinei, somo com o resultado da cota, não é? Eu sei que a minha cota, por exemplo, né? Esse eixo encontra-se a uma cota de 3. Eu tinha que pegar esse 3, adicionar com a altura piezométrica e representar a cota que eu teria aqui acima, seria 23.4. Não é? Há exercícios que geralmente representam cotas ou pedem para representar cotas. Então, há necessidade de adicionar com o valor
da cota do ponto onde se encontra, né? Não é pegar o resultado que você teve, vamos supor que tiveste 16,20, né? Mas sabes que o teu ponto encontra-se a uma cota de 3,4. Mas na representação das cotas piezométricas, tu levas esse resultado e coloca aqui 16,20. Isso não está correto, porque o ponto, a cota piezométrica não é aquela. Se formos a ver na ficha, ainda na introdução, né, eu destaquei aqui cota piezométrica, para dizer que nós devemos usar sempre esta soma se o objetivo for representar cota. Yeah. Acho que é tudo. Se houver alguma dúvida, deixei o contato na descrição. Podem ligar, sei lá. É isso.